Você já sentiu aquela sensação sufocante, como se estivesse nadando contra a correnteza, mas em um mar de números vermelhos? Aquela angústia que aperta o peito ao final do mês, mesmo que você se esforce, trabalhe duro e até abra mão de pequenos prazeres? É a dívida. Uma presença silenciosa e invisível, que parece crescer a cada dia, especialmente quando o salário mal dá para cobrir as despesas básicas. Muitos de nós conhecemos essa realidade de perto: a frustração de ver o dinheiro escorrer pelos dedos, a vergonha de não conseguir pagar as contas em dia, o medo de um futuro incerto. Não é apenas uma questão de números, é uma questão de liberdade, de paz de espírito. Talvez você esteja pensando: como posso sair das dívidas se mal consigo me sustentar? Meu salário é baixo, minhas contas são altas e parece que não há luz no fim do túnel. E se eu te dissesse que é possível começar a sair das dívidas em apenas 30 dias com o que você já tem? Sim, você ouviu direito. Em um mês, você pode dar os primeiros passos concretos e eficazes rumo à sua liberdade financeira, utilizando os recursos que já estão ao seu alcance. Este não é um truque mágico, uma fórmula secreta para enriquecer da noite para o dia, nem uma promessa vazia. Longe disso. O que vamos compartilhar aqui é um método prático, acessível e comprovadamente eficaz, baseado em princípios financeiros sólidos e na psicologia do comportamento humano. A promessa é clara: um caminho sem atalhos perigosos, sem jargões financeiros complicados e sem a necessidade de um salário exorbitante para começar a jornada. Este é um método desenhado para o indivíduo endividado, para aquele que se sente preso pelas circunstâncias, mas que anseia por uma mudança real. Entenda de uma vez por todas: não é culpa sua estar nessa situação. A sociedade de consumo, a falta de educação financeira e a facilidade do crédito criaram um cenário onde acumular dívidas se tornou quase inevitável para muitos. A culpa não é sua por não ter tido as ferramentas ou o conhecimento necessário para navegar nesse complexo mundo financeiro. A culpa não é sua por sentir o peso das dívidas invisíveis que se acumularam ao longo do tempo. O que falta não é dinheiro, mas sim um método, uma estratégia clara, passo a passo, que te guie para fora desse ciclo vicioso. E essa estratégia está prestes a ser revelada. Você não está sozinho nessa luta. Milhões de pessoas ao redor do mundo enfrentam desafios financeiros semelhantes, e muitas delas conseguiram virar o jogo, começando exatamente do ponto onde você está agora. Há uma saída, e ela começa com a decisão de agir, de aprender e de aplicar o que será ensinado. Esteja preparado para uma transformação. Prepare-se para ver o dinheiro de uma nova forma, para tomar as rédeas da sua vida financeira e para construir um futuro mais tranquilo e seguro. Nos próximos vídeos, vamos mergulhar fundo nos conceitos e nas ações que você precisa implementar. Veremos como identificar a raiz do problema, como fazer um diagnóstico financeiro preciso e como criar um plano de ataque de 30 dias que realmente funciona. Cada etapa será detalhada, com dicas práticas e exemplos que você poderá aplicar imediatamente. A jornada pode parecer desafiadora, mas cada pequeno passo que você der será uma vitória. Acredite, a liberdade financeira é possível e você tem o poder de alcançá-la. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. Sua participação é fundamental para construirmos uma comunidade mais forte e inspiradora. E agora que entendemos que a culpa não reside em você, mas na falta de um método, é crucial mergulharmos na raiz do problema. Por quê? Mesmo com um salário modesto, as dívidas parecem ter uma vida própria e se acumulam de forma tão implacável? Muitos acreditam, e é um mito muito difundido, que para sair das dívidas é preciso ganhar muito dinheiro. A verdade, no entanto, é que a quantidade de dinheiro que entra na sua conta é apenas uma parte da equação. A outra, e
e muitas vezes mais decisiva, é como você gerencia esse dinheiro. É a história de pessoas que ganham fortunas e ainda assim se endividam, e de outras que, com salários mínimos, conseguem poupar e investir. A diferença não está no quanto, mas no como. A psicologia por trás do consumo e da tomada de empréstimos é um campo fascinante e, para o indivíduo endividado, um grande catalisador das dívidas invisíveis. Somos constantemente bombardeados por mensagens que nos incentivam a comprar, a ter o mais novo, o mais rápido, o mais brilhante. A gratificação instantânea se tornou a norma e a paciência uma virtude esquecida. A cada clique, a cada anúncio, somos sutilmente convencidos de que precisamos de algo para sermos mais felizes, mais completos, mais aceitos. E quando o dinheiro não está disponível imediatamente, o crédito surge como uma solução fácil e tentadora. Cartões de crédito, empréstimos rápidos, parcelamentos intermináveis, todos desenhados para nos dar o que queremos agora, custe o que custar depois. É assim que se forma o ciclo vicioso. Pequenos gastos impulsivos, muitas vezes justificados como apenas um cafezinho, só uma blusa, é só para este mês, começam a somar. Um serviço de streaming aqui, uma entrega de comida ali, uma pequena parcela acolá. Individualmente, parecem inofensivos, mas, juntos, esses pequenos gastos se transformam em um monstro financeiro que devora uma parte significativa do seu orçamento, deixando pouco ou nada para o essencial e, claro, para o pagamento das dívidas existentes. O salário, que já era apertado, fica ainda mais comprometido, forçando o indivíduo endividado a recorrer a novos empréstimos para cobrir as despesas básicas, ou a atrasar pagamentos, gerando juros e multas que engordam ainda mais as dívidas invisíveis. A mentalidade é o pilar fundamental para quebrar esse ciclo. Mudar a forma de pensar sobre dinheiro não é apenas uma questão de números, mas de comportamento. É entender que o dinheiro não é apenas um meio para comprar coisas, mas uma ferramenta para construir a vida que você deseja. É reconhecer que cada real gasto é uma escolha e que essas escolhas têm consequências de longo prazo. A sociedade de consumo nos ensinou a valorizar o ter acima do ser, a buscar validação em bens materiais. Mas a verdadeira riqueza, a verdadeira liberdade, reside na capacidade de controlar suas finanças, de ter paz de espírito e de não ser refém de credores. Para o indivíduo endividado, a mudança de mentalidade começa com a aceitação da realidade atual, sem julgamentos, e com a firme convicção de que é possível reverter o quadro. Não se trata de privação extrema, mas de escolhas conscientes e inteligentes. É sobre aprender a dizer não para o que é supérfluo hoje, para poder dizer sim para o que realmente importa amanhã. É sobre trocar o prazer momentâneo do consumo pela satisfação duradoura da segurança financeira. Essa é a base, o alicerce sobre o qual construiremos o seu plano de 30 dias. Sem essa mudança interna, qualquer método externo será apenas um paliativo temporário. Abrace essa nova perspectiva, pois ela é a chave para desativar as dívidas invisíveis e pavimentar o caminho para a sua liberdade financeira. Abrace essa nova perspectiva, pois ela é a chave para desativar as dívidas invisíveis e pavimentar o caminho para a sua liberdade financeira. Agora, vamos arregaçar as mangas e partir para a ação concreta, iniciando o nosso diagnóstico financeiro em 7 passos simples. Este é o alicerce de todo o método, a etapa onde você, o indivíduo endividado, ganha clareza sobre a sua situação atual, transformando o invisível em visível, o abstrato em concreto. O primeiro e mais crucial passo é mapear, sem exceção, todas as suas dívidas e despesas. Sim, todas elas. Desde o pequeno empréstimo com juros altíssimos, o cartão de crédito estourado, o carnê atrasado, até as contas de água, luz
internet e o aluguel. Nada deve ser deixado de fora. A dor de ver todos esses números juntos pode ser grande, mas é uma dor necessária para a cura. Pense nisso como um médico fazendo um diagnóstico. Ele precisa de todos os exames para entender a doença e prescrever o tratamento correto. Para isso, você não precisa de softwares caros ou consultores financeiros. Podemos usar ferramentas criativas e acessíveis. Um caderno simples e uma caneta são suficientes. Ou, se preferir a tecnologia, há diversos aplicativos gratuitos de controle financeiro e planilhas básicas que você pode encontrar na internet. O importante é o ato de registrar. Crie colunas: dívida, despesa, valor original, valor atual, juros mensais, data de vencimento e credor. Para as despesas, liste tudo o que gastou nos últimos 30 dias. Analise extratos bancários, faturas de cartão, comprovantes de pagamento. Seja um detetive das suas próprias finanças. Ao fazer isso, você começará a identificar os seus vampiros financeiros. São aqueles gastos desnecessários e recorrentes que, mês a mês, sugam uma parte valiosa do seu suado dinheiro. Pode ser aquela assinatura de streaming que você quase não usa, o cafezinho diário que parece inofensivo, mas soma uma quantia considerável no fim do mês, ou até mesmo os lanches por impulso. Esses vampiros são os principais cúmplices das dívidas invisíveis, e expô-los à luz é o primeiro passo para eliminá-los. Com todas as dívidas mapeadas, o quarto passo é a priorização inteligente. Nem todas as dívidas são iguais. Algumas são mais perigosas que outras devido aos juros. A regra geral é atacar primeiro as dívidas com os juros mais altos. Pense nos juros como um inimigo que cresce exponencialmente. Quanto mais tempo ele fica sem ser combatido, mais forte ele se torna. Cartões de crédito e cheque especial são clássicos exemplos de juros abusivos. No entanto, há uma alternativa para quem se sente desmotivado por dívidas grandes: o método bola de neve. Comece pagando a menor dívida primeiro, independentemente dos juros. A vitória rápida gera motivação para continuar. A escolha entre juros altos ou menor dívida dependerá da sua psicologia e da sua capacidade de manter a disciplina. Para as despesas, uma ferramenta poderosa é a regra dos 50-30 da Ranking 20, adaptada para quem tem baixa renda. Originalmente, ela sugere 50% da renda para necessidades, 30% para desejos e 20% para poupança, pagamento de dívidas. Para o indivíduo endividado com pouco salário, a adaptação é crucial. Tente destinar 60-70% para necessidades, 10-20% para desejos e os 20% restantes para o pagamento das dívidas. Esse percentual para dívidas pode precisar ser flexibilizado no início, mas é o seu objetivo. Uma dica bônus, que pode ser aplicada assim que você tiver o panorama completo das suas dívidas, é a negociação inicial com os credores. Não tenha medo ou vergonha de entrar em contato. Muitas instituições financeiras estão abertas a negociar, especialmente se você demonstrar proatividade e um plano de pagamento. Explique sua situação, peça a redução de juros, o parcelamento ou até mesmo um desconto para quitar a dívida à vista. Lembre-se, o credor prefere receber uma parte do que você deve do que não receber nada. A negociação é uma arte, e a chave é a sua preparação e a sua atitude. Ao concluir esses 7 passos, você não apenas terá um mapa claro da sua situação financeira, mas também uma sensação de controle que há muito tempo estava perdida. Você transformou o caos em números, o medo em estratégia. Este diagnóstico é o seu ponto de partida, a sua bússola para a jornada que se inicia. Ele revela onde você está, para onde precisa ir e quais obstáculos precisa superar. Sem ele, qualquer tentativa de sair das dívidas seria como navegar em um oceano escuro sem estrelas ou bússola. Agora, você tem a luz. Com o diagnóstico financeiro em mãos,
A clareza sobre suas dívidas invisíveis e os vampiros financeiros expostos, é hora de passar para a fase mais dinâmica e transformadora do nosso método: o plano de ataque de 30 dias. Este não é um plano genérico, mas um desafio personalizado para você, o indivíduo endividado, com foco em estratégias de redução de gastos criativas que se encaixam na realidade de quem ganha pouco. Pequenas mudanças, feitas consistentemente por um mês, podem gerar um impacto gigantesco, alterando a trajetória da sua jornada financeira. O objetivo é simples, mas poderoso: otimizar cada centavo, redirecionando o máximo possível para o pagamento das dívidas ou para a construção de uma reserva de emergência inicial. E a boa notícia é que você não precisará de sacrifícios extremos, mas de inteligência e criatividade. A culinária econômica é outra aliada poderosa. Em vez de pedir comida por aplicativo ou comer fora, explore receitas simples, baratas e saborosas. Planeje suas refeições semanais, faça uma lista de compras e evite o desperdício. Existem inúmeros canais e blogs dedicados a receitas que otimizam o orçamento, transformando ingredientes básicos em pratos deliciosos e nutritivos. Cozinhar em casa não é apenas mais barato, mas também mais saudável e pode se tornar um hobby prazeroso. Para o entretenimento, que tal abraçar as opções gratuitas? Parques, praias, bibliotecas, eventos culturais gratuitos na sua cidade, visitas a museus em dias de entrada franca. A natureza oferece lazer de graça. Reúna amigos para um piquenique em vez de um jantar caro. Troque a ida ao cinema por uma noite de filmes em casa, com pipoca feita na panela. Redescobrir o valor do entretenimento sem custo é uma libertação e uma forma eficaz de combater os gastos supérfluos. O corte inteligente é essencial. Olhe para os produtos que você consome diariamente. Existem marcas mais baratas que oferecem a mesma qualidade? Muitas vezes, pagamos pela marca e não pelo produto em si. Experimente marcas genéricas ou produtos de marca própria de supermercados. Você pode se surpreender com a qualidade e a economia significativa ao final do mês. Isso se aplica a itens de higiene pessoal, limpeza, alimentos e até mesmo roupas. Pense funcionalidade antes de status. Uma revisão minuciosa de todas as suas assinaturas é um passo crucial. Quantos serviços de streaming você realmente usa? A academia que você paga, mas não frequenta? Aquela revista que chega, mas você mal lê? Cancele tudo que não for essencial ou que não for usado regularmente. Cada centavo economizado aqui é um centavo que pode ir para a sua liberdade financeira. Muitos desses serviços, por serem debitados automaticamente, se tornam dívidas invisíveis que corroem seu orçamento sem que você perceba. E aqui entra um conceito fundamental: o orçamento zero. Não se trata de não gastar, mas sim de dar um propósito a cada centavo da sua renda. Antes do mês começar, você já planeja para onde cada real vai. Se sobrar dinheiro, ele não fica à toa, ele é direcionado para a poupança, para as dívidas ou para um objetivo específico. O orçamento zero força você a ser proativo com seu dinheiro, em vez de reativo. Cada centavo tem um trabalho a fazer. Finalmente, mantenha sempre o foco na distinção entre necessidades e desejos. Necessidades são aquilo que é essencial para a sua sobrevivência e bem-estar básico: moradia, alimentação, transporte para o trabalho, saúde. Desejos são tudo o mais. Em um período de reajuste financeiro, a prioridade máxima deve ser cobrir as necessidades e direcionar o máximo possível para o pagamento das dívidas invisíveis. Pode ser difícil no início, mas a satisfação de ver suas dívidas diminuindo é muito maior do que qualquer prazer momentâneo de um desejo consumido. Este plano de ataque de 30 dias é o seu campo de treinamento. É onde você aplica o conhecimento adquirido no diagnóstico.
Ao final deste mês, você terá não apenas economizado um valor considerável, mas também terá desenvolvido hábitos financeiros mais saudáveis e uma mentalidade de abundância, mesmo com recursos limitados. Você estará no controle, transformando a teoria em prática e construindo a base sólida para a sua liberdade financeira. Com um diagnóstico claro em mãos e um plano de ataque de 30 dias para otimizar os gastos já em curso, o indivíduo endividado percebe que, para acelerar sua saída das dívidas invisíveis, é preciso mais do que apenas cortar despesas. Chegou a hora de focar na outra ponta da equação financeira: aumentar a renda. E desmistificando o pensamento comum, isso não significa necessariamente conseguir um segundo emprego formal, com horários fixos e toda a burocracia. A beleza reside na criatividade e na capacidade de ver oportunidades onde antes só havia limitações. A primeira e mais acessível ideia para muitos é a venda de itens não usados. Olhe ao seu redor. Quantas coisas em sua casa estão paradas, ocupando espaço e acumulando poeira? Roupas que não servem mais, livros lidos, eletrônicos antigos, móveis que perderam a utilidade, plataformas online de venda de usados, grupos de redes sociais ou até mesmo um bom e velho bazar de garagem podem transformar esses objetos em dinheiro vivo. É uma forma de desapego que gera renda e ainda organiza o ambiente. Cada item vendido é um passo a mais rumo à liberdade financeira e um lembrete tangível de que menos é mais. Além de vender o que não usa, pense em pequenos serviços que você pode oferecer. Você é bom com organização? Pode ajudar vizinhos a organizar armários ou documentos. Tem habilidades com informática? Ofereça-se para formatar computadores ou instalar programas. Manutenção básica, como pequenos reparos domésticos ou jardinagem, também é sempre procurada. Passear com cachorros, cuidar de crianças por algumas horas, dar aulas particulares de algo que você domina. As possibilidades são vastas e muitas vezes estão ligadas a habilidades que você já possui e não valoriza. O universo freelancer, mesmo em pequena escala, oferece inúmeras oportunidades. Aprofundando nessa linha, o indivíduo endividado pode descobrir as habilidades ocultas e transformá-las em fonte de renda. Aquele hobby que você tanto ama pode ter um potencial financeiro. Se você cozinha bem, que tal preparar marmitas ou doces para vender? Se é habilidoso com artesanato, suas criações podem encontrar compradores. Fotografia, edição de vídeos, escrita criativa. Qualquer paixão pode ser monetizada com um pouco de estratégia e divulgação. A internet é um palco gigantesco para expor talentos e conectar pessoas em busca desses serviços. E por falar em internet, o poder da rede é inegável para quem busca aumentar a renda com pouco. Existem plataformas de microtarefas que pagam por trabalhos simples e rápidos, como preenchimento de pesquisas, transcrição de áudios, classificação de imagens ou testes de usabilidade de websites. Não são quantias enormes, mas a soma de pequenos valores pode fazer uma diferença significativa no final do mês, especialmente quando o orçamento é apertado. É uma forma flexível de usar o tempo livre, seja no transporte público ou em momentos de espera. A economia colaborativa e o networking também são ferramentas poderosas. Você pode oferecer caronas pagas para colegas de trabalho ou vizinhos que fazem o mesmo trajeto. Trocar favores com amigos e familiares. Por exemplo, você ajuda com uma tarefa e eles te ajudam com outra que você pagaria para fazer. Pode economizar dinheiro e fortalecer laços sociais. A chave é ser proativo, comunicar suas necessidades e suas ofertas. E um bônus que muitas vezes é esquecido: oportunidades de dinheiro esquecido. Verifique se você tem direito a restituições de impostos, bônus antigos de trabalho, contas inativas em bancos ou até mesmo valores de seguro que não foram resgatados. Em alguns países, existem plataformas governamentais para consultar esse tipo de dinheiro esquecido.
Uma pesquisa rápida pode revelar uma quantia inesperada que pode ser usada para quitar uma dívida invisível ou fortalecer sua reserva de emergência. Aumentar a renda, mesmo que sejam pequenas quantias inicialmente, cria um efeito psicológico potente. Cada real extra não é apenas um recurso a mais, mas uma prova tangível da sua capacidade de agir e de virar o jogo. Isso reforça a mentalidade positiva e a motivação para continuar no caminho da liberdade financeira. O indivíduo endividado começa a perceber que não está preso à sua renda atual, mas tem o poder de criar novas fontes de receita, impulsionando ainda mais o plano de saída das dívidas invisíveis. Com o orçamento mais equilibrado e novas fontes de renda começando a surgir, o indivíduo endividado ganha confiança para enfrentar diretamente o maior dos desafios: as dívidas invisíveis acumuladas. Chegou a hora de sentar à mesa com os credores e negociar. Essa etapa é crucial e exige estratégia, paciência e, acima de tudo, conhecimento dos seus direitos. Não se trata de pedir um favor, mas de buscar uma solução mutuamente benéfica para ambas as partes. A primeira dica fundamental é como abordar os credores. Evite a postura de vítima ou a agressividade. Apresente-se de forma calma e objetiva, explicando sua situação atual, seu desejo genuíno de quitar a dívida e, se possível, apresente um plano de pagamento que seja realista para você. Lembre-se, o credor quer receber o dinheiro de volta, e um devedor proativo que busca soluções é sempre mais bem-vindo do que um que se esconde. Comece ligando para as empresas, explicando que você está em um processo de organização financeira e gostaria de entender as opções para quitar seu débito. É vital entender a composição da sua dívida. Muitas vezes, o valor original é inflacionado por juros abusivos e multas exorbitantes. Pergunte sobre a taxa de juros aplicada, o valor principal e os encargos. Em muitos casos, especialmente em dívidas antigas, há uma margem considerável para negociação. O credor pode estar disposto a reduzir drasticamente os juros e multas para recuperar ao menos o valor principal da dívida. Não aceite a primeira proposta de imediato. Peça tempo para analisar e, se necessário, faça uma contraproposta baseada na sua capacidade real de pagamento. No entanto, é preciso estar atento às armadilhas comuns neste processo. Ofertas de empréstimos fáceis para quitar outras dívidas podem parecer a solução mágica, mas muitas vezes resultam em um refinanciamento prejudicial, trocando uma dívida por outra com juros ainda mais altos ou prazos de pagamento que se estendem por anos a fio, aprisionando o indivíduo endividado em um novo ciclo. O mesmo vale para refinanciamentos de cartão de crédito ou cheque especial sem uma análise profunda. Jamais troque uma dívida por outra sem antes calcular o custo total da nova operação e compará-lo com a dívida original. A importância de registrar tudo é inegável. Qualquer acordo, proposta ou promessa feita durante a negociação deve ser formalizada por escrito. Um e-mail, um termo de acordo assinado ou até mesmo uma gravação servem como prova. Isso protege o indivíduo endividado de futuras cobranças indevidas ou de credores que não cumprem o prometido. Guarde todos os comprovantes de pagamento e a documentação relacionada à dívida. Caso as negociações não avancem ou o indivíduo endividado se sinta lesado, é fundamental saber onde buscar ajuda. Órgãos de proteção ao consumidor, como o PROCON e a Defensoria Pública, são especialistas, ferramentas valiosas que podem intervir em nome do devedor, oferecendo orientação jurídica e mediação com os credores. Eles têm o poder de questionar cláusulas abusivas e garantir que os direitos do consumidor sejam respeitados. Não hesite em procurar esses recursos. Para o pagamento das dívidas, duas estratégias são amplamente conhecidas: a bola de neve e a avalanche. A estratégia da bola de neve foca no pagamento da menor dívida primeiro, independentemente da taxa de juros. Ao quitar a menor dívida, o indivíduo endividado ganha um impulso psicológico,
liberando o valor que era pago para atacar a próxima dívida menor, criando um efeito crescente. Já a estratégia da avalanche prioriza o pagamento da dívida com a maior taxa de juros primeiro. Matematicamente, essa é a abordagem mais eficiente, pois minimiza o valor total pago em juros ao longo do tempo. A escolha entre as duas depende da personalidade do indivíduo endividado. A bola de neve oferece motivação mais rápida, enquanto a avalanche é financeiramente mais otimizada. Ambas as estratégias, quando aplicadas com disciplina, são ferramentas poderosas para desmantelar as dívidas invisíveis. O processo de negociação e pagamento é uma maratona, não um sprint. Haverá momentos de frustração, mas cada negociação bem-sucedida e cada dívida quitada são vitórias que fortalecem o indivíduo endividado e o aproximam da tão sonhada liberdade financeira, transformando o cenário de escassez em um caminho de prosperidade. Com o orçamento mais equilibrado, novas fontes de renda em gestação e as negociações de dívidas em andamento, o indivíduo endividado percebe que o caminho para a liberdade financeira é pavimentado não apenas por estratégias inteligentes, mas também por uma dose robusta de motivação e disciplina. Sair das dívidas invisíveis, especialmente quando se ganha pouco, é uma maratona, não um sprint, e, como toda maratona, exige consistência e resiliência para evitar a recaída. A importância da consistência não pode ser subestimada. Pequenos passos diários, como registrar cada gasto, seguir o orçamento à risca, buscar aquela renda extra ou fazer uma ligação de negociação, constroem um alicerce sólido. É como construir uma casa tijolo por tijolo. Cada tijolo, por menor que seja, é fundamental para a estrutura final. Ignorar um dia, por mais insignificante que pareça, pode abrir uma brecha para velhos hábitos e para o retorno das dívidas invisíveis. A disciplina não é um ato heróico pontual, mas uma série de pequenas escolhas diárias que, somadas, geram resultados extraordinários. Para manter essa consistência, as recompensas inteligentes são aliadas poderosas. Não se trata de gastar o dinheiro que você está economizando, mas de celebrar cada pequena vitória de uma forma que reforce seus objetivos. Quitaste uma pequena dívida invisível? Parabenize-se com um filme em casa, uma caminhada no parque ou preparando sua refeição favorita. Atingiu uma meta de economia? Permita-se um livro ou um item que você desejava há muito tempo, desde que esteja dentro do seu novo orçamento e não comprometa o progresso. Essas pequenas pausas e celebrações servem como combustível emocional, mostrando que o esforço vale a pena e que o sacrifício não é em vão. Um dos pilares fundamentais para a estabilidade financeira e para evitar a recaída é a construção de um colchão de emergência mínimo. Mesmo ganhando pouco, destinar uma pequena quantia mensal para uma reserva é vital. Comece com um objetivo modesto, como R$ 100, R$ 200, ou o equivalente a uma semana de suas despesas essenciais. Este fundo não é para lazer ou compras, mas sim um escudo contra os imprevistos da vida. Um pneu furado, uma consulta médica inesperada, um eletrodoméstico que quebra, são essas situações que, sem uma reserva, empurram o indivíduo endividado de volta para o ciclo de empréstimos e dívidas invisíveis. Lidar com esses imprevistos é, na verdade, a principal função do fundo de reserva. Ele atua como um para-choque financeiro, absorvendo os choques inesperados sem que você precise recorrer a cartões de crédito ou cheque especial, que são armadilhas financeiras. Ter esse dinheiro guardado significa que você não precisará desviar fundos do seu plano de pagamento de dívidas ou de suas despesas essenciais quando algo inesperado acontecer. É uma camada de segurança que traz paz de espírito e protege todo o progresso já alcançado. O papel da família e amigos, a rede de apoio social, é igualmente crucial. Compartilhe seus objetivos e desafios com pessoas de confiança.
Eles podem oferecer encorajamento, conselhos práticos ou até mesmo oportunidades de renda extra. Mas, mais importante, eles podem ser um lembrete constante de seus compromissos e uma fonte de responsabilidade. Saber que você tem pessoas torcendo por você e, em alguns casos, até te ajudando a resistir a tentações de consumo, fortalece sua determinação. No entanto, é importante escolher bem com quem compartilhar, buscando aqueles que realmente apoiam e não aqueles que podem desmotivar ou induzir ao erro. Para visualizar o progresso e manter a motivação em alta, as ferramentas de acompanhamento são indispensáveis. Um quadro na parede com o valor total das dívidas diminuindo, um aplicativo que mostra o saldo da sua reserva crescendo, ou uma planilha simples onde você anota cada dívida quitada. Ver o impacto visual do seu esforço é um poderoso motivador. Cada linha riscada, cada barra que cresce, é um lembrete tangível de que você está no controle e que está, de fato, transformando sua realidade financeira. Essas ferramentas não são apenas para organização, mas para celebrar o caminho percorrido e inspirar os próximos passos. Manter o foco e a disciplina é um trabalho contínuo, mas cada ação, por menor que seja, te afasta das dívidas invisíveis e te aproxima da liberdade. O indivíduo endividado, que antes se sentia preso, agora possui as ferramentas e a mentalidade para não apenas sair das dívidas, mas para construir um futuro financeiro sólido, resiliente e livre do peso do endividamento. A jornada é desafiadora, mas a recompensa é a tranquilidade. Com a disciplina cultivada, as dívidas sendo negociadas e o fundo de emergência em formação, o indivíduo endividado finalmente vislumbra o horizonte de um futuro sem o peso opressor das dívidas invisíveis. A jornada de sair das dívidas, especialmente quando se ganha pouco, não é apenas uma questão de números e estratégias. É uma transformação profunda de mentalidade e hábitos que culmina na tão almejada liberdade financeira. Esta liberdade não significa ser milionário, mas sim ter o controle sobre o próprio dinheiro, e não o dinheiro sobre você. A reflexão final sobre essa jornada é crucial. Ela começou com a sensação de aprisionamento, com a frustração de ver o dinheiro escorrer pelos dedos, sem entender o porquê. As dívidas invisíveis, antes tão nebulosas e esmagadoras, foram desmistificadas, mapeadas e atacadas com um plano estratégico. O indivíduo endividado descobriu que a culpa não era sua, mas a falta de método e a influência de padrões de consumo que o mantinham em um ciclo vicioso. Agora, armado com conhecimento e ferramentas, ele está no comando. A jornada das dívidas para a liberdade é um testemunho da resiliência humana e da capacidade de mudança. O primeiro passo, e o mais importante, é sempre o da decisão. Decidir que a mudança é necessária e possível, independentemente do tamanho do salário ou do montante da dívida. É o momento em que o indivíduo endividado escolhe parar de ser vítima das circunstâncias e assume a responsabilidade por seu futuro financeiro. Não espere pelas condições perfeitas, pois elas raramente chegam. Comece hoje com o que você tem: um caderno, uma caneta, um aplicativo gratuito, ou até mesmo apenas a firme intenção de mudar. Cada pequena ação, cada real economizado, cada dívida negociada é um tijolo na construção da sua nova realidade. A visão de futuro que se abre sem o peso das dívidas é transformadora. Imagine acordar sem aquela pontada de ansiedade ao pensar nas contas. Imagine ter a tranquilidade de saber que você tem uma reserva para imprevistos, que seus gastos estão sob controle e que você está construindo um futuro mais seguro para si e para sua família e amigos. A vida sem o assombro das dívidas invisíveis permite que você direcione sua energia para sonhos e objetivos maiores. Investir em educação, planejar uma viagem, melhorar sua moradia ou até mesmo iniciar um pequeno negócio. O dinheiro se torna uma ferramenta para construir a vida que você deseja
e não uma fonte constante de estresse. Esta é uma mensagem de esperança inabalável. Você merece uma vida financeira tranquila. Não importa o quão difícil a situação pareça agora. A liberdade financeira é um direito que pode ser conquistado com persistência e estratégia. Acredite na sua capacidade de aprender, adaptar e superar. Cada passo em direção ao controle de suas finanças é um passo em direção a uma vida mais plena e menos ansiosa. A sensação de paz que vem com a segurança financeira é um dos maiores presentes que você pode dar a si mesmo. E agora, o desafio final. Sua jornada é única, mas as lições aprendidas são universais. Ao sair das dívidas invisíveis, você se torna uma fonte de inspiração. Compartilhe sua jornada, seus aprendizados e suas vitórias com outros. Seja um farol para aqueles que ainda se sentem perdidos no labirinto das dívidas. Use sua experiência para mostrar que é possível, que o método funciona e que a liberdade financeira está ao alcance de todos que se dedicam a ela. Ao inspirar outros, você não apenas reforça seu próprio compromisso, mas contribui para um mundo onde mais pessoas podem viver sem o fardo das dívidas invisíveis. A sua história de superação é a prova viva de que a transformação é possível, e ela começa agora.